Olá, salve, salve amigos! Bruno Bettelheim foi um psicanalista infantil, escreveu muitos livros bastante conhecidos e um dos seus livros é uma delícia de ler, até quem não tem noções de psicanálise entende perfeitamente, porque é um livro muito claro, muito objetivo, A Psicanálise e os Contos de Fadas. E o Bruno explica que um conto de fadas, um bom conto de fadas, precisa ter algumas características, quais sejam fantasia, recuperação, escape e consolo. O que significa tudo isso? Então, fantasia, né? Cria imagens na mente da criança e ela se identifica com essas imagens. Recuperação, recuperar-se de um desespero profundo, isso acontece de forma inconsciente. O escape de algum grande perigo, então todo conto de fada, né, tem aquela aventura em que o herói e a heroína enfrentam um grande ou grandes perigos e no fim tudo dá certo. Muitas vezes a criança também se sente insegura. Às vezes algo é perigoso na vida dela e ela se identifica com o conto de fadas. E acima de tudo, consolar. Então, o bom conto de fadas tem um final feliz. Porque assim, acontece toda aquela trama e de repente há uma reviravolta, de súbito surge o final feliz. O Bruno escreve, por mais fantástica ou terrível que seja a aventura, quando chega essa reviravolta na história, né? Ela dá ao ouvinte, à criança, uma retomada de fôlego, um compasso, um alívio ao coração. E escreve ele que chega próximo às lágrimas. Quem de nós já não passou por isso, né? Relembrando da nossa infância, quando lemos histórias, né, infantis ou nos contaram esses contos de fadas tão fantásticos. E o Bruno escreve que muitos novos contos, né, assim, surgidos agora na atualidade, têm finais tristes que não fornecem essa sensação de escape, de consolo. Isso leva a uma falta de esperança para vencer os obstáculos da vida. Novamente, isso não é consciente, né? E os contos de fadas tradicionais, além disso, né? Nesses contos, o herói é bem recompensado, né? E casou com a princesa, com o príncipe, e reinaram em paz, e obtiveram um grande tesouro, e viveram felizes para sempre. Então o herói é bem recompensado. Enquanto que a pessoa malvada, a bruxa, né? O monstro, o usurpador, ele recebe o castigo merecido. E isso gera na criança uma sensação de justiça, de que o mundo é justo, é confiável. E Bruno escreve que as crianças são inocentes, elas amam a justiça. O adulto é que já foi corrompido. E o consolo advém dessa justiça. A gente sabe que no fim, né, todo mundo vai receber o que merece. E para consolar, o conto de fadas deve ser lido pelo adulto, né, no caso, com emoção. E algumas crianças, ou os ouvintes em geral, ouvindo essas histórias, vão incorporar sementes que germinarão.
Algumas sementes germinarão de imediato, outras levarão mais tempo. O que são essas sementes? O que significa essa germinação? Então, a história dá validade a sentimentos importantes. Então, por exemplo, esse sentimento de justiça, de consolo, de esperança, promove percepções internas, né? Porque a criança se identifica com essas imagens que ela cria na sua mente através da narração do conto de fadas. Outra semente é alimentar esperanças e reduzir ansiedades. O conto de fadas atinge diretamente o inconsciente da criança, porque fala por imagens, por ideias, por fantasia. Os contos de fada descrevem, né, metaforicamente falando, estados, né, do interior da mente, por meio dessas imagens, dessas aventuras, dessas ações. Então, o Bruno dá um exemplo. Vamos dizer que a criança está passando por problemas difíceis, né? Problemas assim, internos na sua mente. Para ela, esses problemas são insolúveis. Muitas vezes ela se sente perdida, não sabe o que fazer diante dessa situação. E aí houve uma história, um conto de fada, em que o herói penetrou numa floresta densa, não sabia qual caminho tomar. Isso é uma fantasia. Então, esse seu estado interior, né, da criança, acaba se identificando com essa imagem que o conto de fada traz. E como a gente viu, né, o conto de fada traz no final um final feliz, traz um final feliz. E essas fantasias levam à formação de imagens. Essas imagens formadas na nossa mente vão possibilitar percepções interiores de como estamos nos sentindo. E aí é que surge essa oportunidade de recuperação, porque, né, a gente consegue perceber o que está sentindo e aí tem essa orientação, né, esse start da história que nos leva a como lidar com essa situação. Então aí surge esse escape e o consolo. É tudo muito interessante, né? Muito bonito, e vamos aproveitar para ler muitas histórias infantis, muitos contos de fadas para as nossas crianças, porque o benefício que elas recebem é tão grande, se estende por toda a sua vida, ajuda a criança a desenvolver, né, a sua autopercepção, ajuda, como a gente viu aqui, a lidar com os problemas, a se sentir mais segura e ter esperança de que o mundo é bom e que o final feliz virá. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.